Arena Gamer. Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao Arena Gamer, primeiro podcast aí que a gente tá fazendo para trazer diversos assuntos aí para vocês. Eu tô com os meus colegas, eu sou o Gucci, sou um gamer assíduo desde que eu tinha 3 anos. Eu ganhei um Phantom System e depois nunca mais parei de jogar videogame. Inclusive quando eu tinha uns 5 anos, minha mãe conta essa história para todo mundo que ela teve que trancar o videogame. Eu agarrei na perna da minha mãe que eu não queria que ela trancasse o meu Phantom System. E é isso aí, eu nunca mais parei de jogar videogame. Eu sou um colecionador de games, eu tenho até hoje o meu querido Phantom System. Posteriormente eu fui comprar meu Nintendinho 8-bit, Super Nintendo, eu tenho o Xbox, eu tenho o PlayStation, várias versões do PlayStation, tenho Switch, tenho 64, eu coleciono, eu gosto muito, assim, tenho vários action figures. Então, eu acho que eu tenho algumas coisas aí para poder comentar que talvez acrescentem para vocês. Eu tenho aqui meus convidados também, o Pedro, o Zanelato e o Bruno. Vou passar a palavrinha aí pro Bruno para ele poder se apresentar também. Boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno Medeiros. Eu sou formado em desenvolvimento de jogos digitais e especialista em produção audiovisual. Então, jogos são minha paixão, né? Que eu tanto resolvi transformar em profissão. E eu comecei jogando Atari, que a minha prima tinha. Fiquei vidrado naquele River Raid e no Pitfall, né? Que ela tinha também. E aí, logo assim, eu acho que uns 2 anos depois eu ganhei o Mega Drive 2, meu pai de presente. Todo dia eu acordava entre 4h30 e 5 da manhã, sozinho pra ligar a TV e jogar o Mega Drive pra zerar o Sonic todo dia. Nossa, eu joguei muito escondido da minha mãe, cara. O Super Nintendo, quando você liga assim, ele tinha uma luzinha vermelha e minha mãe ela não deixava eu jogar durante a semana. Aí quando eu tava jogando assim, eu via que minha mãe tava subindo a escada. Aí eu pegava assim, colocava o controle assim na frente da luzinha, desligava o videogame, ficava com a cara de paisagem assim. Nossa, eu joguei muito videogame escondido. Pode crer. É, E aí depois, né, do Mega Drive eu tive Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2. Agora me concentrei mais assim no PC agora. Eu comprei um PSP também recente, mas só pra assim jogar quando eu tô longe do PC ou fora de casa, sabe? E aí eu tenho mais jogado no PC, mas eu tô sempre acompanhando as novidades aí do Xbox, do Play, da Nintendo. Acho que eu tenho bastante a acrescentar pro canal, tanto na parte assim de gamer, quanto na parte técnica também, porque assim, como a gente trabalha com desenvolvimento, a gente costuma também analisar a parte técnica dos jogos. A gente consegue, assim, essa animação aqui não ficou legal, essa textura aqui não tá. A resolução não tá boa, eles esqueceram de fazer o map, a programação da inteligência artificial também, dos inimigos, ele tá perambulando ali, mas não vem atacar o jogador. Deu um bug lá na rotina dele. Então eu posso falar algumas coisas dessa parte, né? É isso que eu tenho a dizer. Peço desculpa aí por me prolongar. Eu passo o bastão aqui pro meu amigo cabeludo, o Pedro. Pode falar aí, Pedro. E aí, pessoal, meu nome é Pedro, cabeludo, pode me chamar de cabeludo. Eu recebi a missão aqui do nosso amigo Gucci de focar um pouco mais na Nintendo, e isso é até um processo natural, porque eu tô absorvido pelo mundo do Switch. E a Nintendo também está entrando numa fase muito boa no Brasil, e hoje vocês vão descobrir até porquê, com o tema do podcast. E estou muito feliz de fazer parte aqui desse grupo pra gente conversar e, sobretudo, se divertir. Como que eu comecei nos games? Como uma boa parte dos brasileiros, velho. Na padaria, vendo o fliperama. Aí eu comecei a pedir o troco do pão pra minha mãe. Aí comecei a voltar sem o troco do pão. Comecei a voltar sem o pão. Aí convenci ela a me dar um Master System. Eu morava em fazenda ainda, sabe? Que era ainda um pouco mais complicado ainda a realidade. Aí eu convenci ela, me deu um Master System, fiquei 8 anos com esse Master System, comprei um Play 1 ajudando ela no trabalho. Fiquei 14 anos com esse Play 1 até me roubaram o Play 1 e o Master System. ô louco. Aí passou um tempo, eu consegui comprar o Play 3, foram 13 anos de Play 3, né? Eu fiquei uns 8 com ele e até hoje eu tenho um jogo que eu não zerei dele ainda.
Não peguei e hoje eu tô no Switch. E hoje eu tô aficionado no Switch, é uma plataforma maravilhosa. E hoje a gente vai falar sobre ela. Então eu passo a bola. Zanelato, com você. Opa, boa noite, aqui é o Leonardo Zanelato, tenho 32 anos, falo de São Paulo. E eu tive o prazer aqui de receber o convite do meu amigo Gucci para falar um pouquinho aqui dessa vida de... O cara é quase um lord inglês, né? O cara... dessa vida de videogames aí. Ô, Zanelato, eu não vou te chamar de... Eu não vou te chamar de Zanelato, não. Eu vou te chamar de Excelência. Pra quem não sabe, o doutor, Vossa Excelência Zanelato, trabalha no Ministério Público. E aí você já percebe no tom de voz do ser humano a diferença, né? Os caras aqui todo formal e o cara... Boa que tarde, nada, que nada. Quase o William Bonner, né? Quase um locutor. É a primeira vez que eu tô fazendo um podcast. Mas de então, videogame você manja. Sim, videogame eu manjo um pouquinho, mas eu vejo mais como... Mas é uma pessoa muito modesta. Eu não vou nem passar o ID da PSN desse cara para os meus ouvintes não ficarem com raiva. Que eu vejo mais o videogame como um lazer, né? Como um prazer. Que é o que o videogame foi feito para isso, né? Exatamente. Partir desse princípio. É isso aí. Então, eu comecei no Nintendinho, né? No Nintendo, depois foi pro Super Nintendo. Depois acho que foi 64. Acho que a maioria começou no Nintendo, né? O Nintendo marcou a vida de muita gente. Sim, com certeza. Aí com o tempo, eu acabei me engendrando pro PlayStation, Sony, e tô aí na Sony desde então. E aproveitando bastante aí a evolução dos games, que tá demais, cada dia melhor. É isso aí, espero contribuir bastante aí com o canal. É canal que fala? O podcast. Pessoa muito experiente na internet, você vê? Pessoa de humanas. Mas é Então, isso aí. Ficar na internet não dá XP. É. Mas o Zanelato, Vossa Excelência, o Zanelato, já aproveita então para responder uma pergunta minha aqui. Pois não. Aproveitar para introduzir o tema aqui de hoje. Uhum. Você falou que você está hoje na Sony. Você está na Sony hoje é por causa dos exclusivos? Sim, é por causa dos exclusivos e também porque eu acho que o público da Nintendo é um público mais infantil, na minha opinião. Eu acabei adquirindo mais gosto pelos jogos da Sony por causa do público mais adulto, assim. Eu acho que a Sony, na verdade a Nintendo, talvez não infantil, mas eles têm muitos jogos casuais, né? Isso mesmo. Isso. Então Eu diria agora... que você está correto. Então, agora trazendo o tema da noite aqui, a Microsoft anunciou recentemente a compra da ZeniMax, né? Então o pessoal tem falado bastante sobre isso, porque os estúdios da ZeniMax, eu posso citar dois aqui logo de cara, que é a Bethesda e a ID Software, que são estúdios de peso, né? Que tem, por exemplo, o Doom e o Skyrim, né? Elder Scrolls, que tem uma legião muito grande de fãs. E o pessoal, os fãs do Xbox cobravam muito a Microsoft em exclusivos, né? Batendo de frente com exclusivos, porque sempre falaram que tinha um grande poder de fogo, né? O Xbox sempre teve um hardware muito poderoso, mas todo mundo sempre questionou, tá, mas eu não tenho a gama de jogos que eu tenho no principal concorrente, que é a Sony, e geralmente o pessoal só se atinha aos multiplataformas. E agora parece que o jogo equilibrou, né? Com a compra, e parece que eles têm um leque de jogos, ainda não sabe se todos eles vão ser exclusivos ou não, mas uma grande possibilidade aí de equilibrar o jogo. Eu posso falar um pouquinho da ZeniMax também, pelo meu histórico. Porque eu sou fã da franquia Elder Scrolls, né? Eu jogo desde o Daggerfall. Eu não joguei o primeiro, mas a partir do 2 eu comecei a jogar lá em 2003, eu acho, 2004 por aí. Pra PC.
E aí, tipo, eu acho que foi uma excelente aquisição, né, da Microsoft em relação às Animax, porque ela tem muito o que acrescentar com os jogos dela, né, como você falou, o Doom, o Elder Scrolls, e agora tem o Elder Scrolls Online, que provavelmente a Microsoft vai querer expandir o universo do Elder Scrolls através do Elder Scrolls Online, até mesmo continuar, né, a expandir com os próximos Elder Scrolls e outros Elder Scrolls Online, como a Square tá fazendo com os Final Fantasy Online, né, o que teve o 11, agora o 14. Provavelmente eles vão seguir essa mesma linha, porque tá dando muito certo, né, pra Square. Eles têm, Sim. eles já, tipo, o Final Fantasy Online já é o segundo maior MMORPG do mercado. Tipo, é o gênero que eu sou muito fã, assim. É o gênero que eu gosto mais de jogos no MMORPG, né? Por causa da questão tanto do RPG e tanto pela questão social também, que eu já fiz amigos pelo Brasil todo, né? Jogando vários MMORPG. Então conheço muita gente, assim, através. Desde o Ragnarok Online, né? Que eu jogava. Sim. Então, eu acredito que vai ser uma boa, por um lado, né? Pra Microsoft e pros jogadores. Porque por causa disso, né? A expansão, né, do universo. Mas por outro lado, eu fico meio receoso pela liberdade criativa que eu não sei se a Microsoft vai dar pros criadores lá do Elder Scrolls, do Doom também. E aí eu fico meio com o pé atrás, assim, dessa aquisição. Então eu citei Elder Scrolls e o Doom, mas eles têm um leque muito grande aí de jogos, né? Eu citei esses dois porque são os que eu considero de maior peso, mas eles passam a ser donos também do The Evil Within, do Fallout também, que são também jogos muito famosos, né? Ah, sim, bem lembrado, eu também sou fã muito fã do Fallout desde o 2. Que jogava o isométrico, né? Depois passou pro 3D com o 3 e eu adquiri o 4 recente na Steam também. Joguei muito bom. O Dishonored também Dishonored, bem lembrado. da Arcane, né? Que também é um estúdio que eles compraram. O Prey também é da Arcane. Então tem um leque aí bem vasto aí de jogos. Inclusive eu dei recente uma olhada no site das Animax. Tipo, a aba de games lá, o que eu vi só tem o Elder Scrolls Online. Eu não sei porque eles não estão divulgando os outros jogos. Eu não sei se está específico para um hot site de cada um. Ou... Porque eu acho que é exatamente isso, né? Porque a ZeniMax Online é diferente da Bethesda. E aí a Bethesda é que tem Elder Scrolls, né? Talvez seja por isso. Ah, sim. Então foi um erro meu. Então, o que eu tenho visto bastante agora olhando o outro lado do muro, né? É o pessoal da Sony cobrando uma resposta da Sony para a Microsoft, pedindo para eles adquirirem um estúdio, o pessoal falando para eles comprarem talvez a Ubisoft, comprarem outros estúdios. Como que vocês enxergam isso daí? Vocês acham que a Sony deve uma resposta para a Microsoft? Porque não sei se sou só eu, mas a forma que eu enxergo é que a Microsoft que precisava dar uma resposta para a Sony, porque eles tinham um grande poder de fogo e eles estavam muito para trás nessa questão de jogos deles, né? Jogos feitos em casa, né? Então, porque do outro lado você tinha, poxa, quantos exclusivos aí vem na sua cabeça aí que você pode falar da Sony, né? Bloodborne, Spider-Man, Last of Us, Uncharted, o Gran Turismo, Days Gone, poxa, sei lá, uma infinidade de jogos. God of War. God of War. Posso ser sincero? Pode Quando falar. tem uma guerra entre duas monstras desse jeito, a gente tem que torcer pela guerra, mano. Porque cada vez que eles entram na guerra, eles lançam cada bomba, revoluciona o mercado. O PlayStation 4 tava brigando muito com o Xbox, lançou primeiro o Red Dead, não foi que lançou primeiro pro PlayStation?
arrebentou depois que veio para Xbox. E aí eu torço pela briga, porque na briga é que saem as melhores coisas, né? É verdade, a concorrência ela gera. Ela obriga as empresas a se aprimorarem, né? Isso é uma grande verdade. Da mesma forma que eu vejo que o serviço, né? Que o pessoal sempre questionou o serviço da Sony. Eu vejo que o serviço da Sony ele melhorou muito, né? E eu acho que justamente quem impressionou a Sony é isso. Foi a Microsoft, né? Que veio com vários serviços, o próprio Game Pass, a live deles, que era muito mais estável que a da Sony. Aí a Sony como resposta, talvez, os serviços online deles melhoraram faz muito tempo. Acho que eu não lembro a última vez que eu vi alguém reclamando da PSN tá offline, que era uma coisa constante, né? A gente via isso direto, era praticamente semanal que o pessoal reclamava. Os jogos dados na PlayStation Plus melhoraram bastante. Vira e mexe tem alguns jogos aí de peso, alguns exclusivos. E agora a Sony, recentemente com o PlayStation 5, anunciou aquele Collection, né? Que eles estão dando uma série de jogos ali disponíveis e que lembra bastante ali o Game Pass. Ainda não se sabe muito como é que vai funcionar, se vai estar lá para sempre, se vai funcionar como um catálogo mais ou menos com Game Pass, que vão ser jogos que vão entrar e que vão sair. Mas eles anunciaram alguns jogos bem legais, inclusive alguns multiplataforma, né? Por exemplo, Final Fantasy XV. Final Fantasy XV tá no Collection, né? Então eu não sei se voltando à minha ponderação inicial, se a Sony, nessa questão de exclusivos e de estúdio, dessa aquisição do estúdio da ZeniMax, se a Sony deveria dar uma resposta, se ela deveria adquirir algum estúdio para dar uma resposta para a Microsoft. Não sei como vocês enxergam isso. O que você acha, Zanelato, você que está preso mais pelos exclusivos? Algum desses jogos te seduz a, por exemplo, adquirir uma Xbox, por exemplo, agora? Olha, sinceramente, não. Mas assim, eu diria, a questão é qual estúdio a Sony iria comprar, né? Esse é um ponto bem relevante, né? O pessoal tem falado. Aí o pessoal já acho meio totalmente sem noção, né? Que o pessoal fala da EA Games, fala da Ubisoft e da Konami. A EA Games é totalmente inviável. Acho que nem a Microsoft, sendo uma das empresas mais ricas do mundo, conseguiria comprar a EA Games, né? A EA Games é uma empresa que tem um valor de mercado de 40 bilhões, né? Então, se você vai adquirir uma empresa que tem esse valor, a sua oferta tem que partir de 40 bilhões. O cara tem que... não sei se a EA Games tem um dono, se é um conselho, mas ela teria que atrair os donos a venderem a empresa. Então, sei lá, estamos falando aí o que, de 50, 60 bilhões? Para uma... E a EA Game tem um faturamento lá, porque justamente eles vendem muitos jogos multiplataforma, e aí você acaba ganhando quantitativamente, né? E aí você compra uma empresa que nem a EA Games, e aí fala assim, ó, a partir de hoje esses jogos são exclusivos. Aí você vai cortar, fazendo... Não sei qual é o percentual de cada plataforma, mas fazendo uma conta aí de padeiro. Vou cortar, vai virar exclusivo, eu vou derrubar o faturamento da empresa pela metade. Não faz muito sentido, né? Comprar uma empresa, pagar 40, 50, 60 bilhões e aí da noite pro dia você torna os jogos exclusivos e derruba o faturamento da empresa pela metade para você ter os jogos exclusivos. Então acho que não faz muito sentido. O mesmo raciocínio se aplica para a Ubisoft também. A Ubisoft também é o mesmo raciocínio, só que eles têm uma proporção menor, né? A Ubisoft, se eu não me engano, eles têm um valor de mercado de entre 8 e 9 bilhões. Mas mesmo assim, né? Já foi um choque aí a compra da ZeniMax aí por 7,5 bilhões. E então aí o pessoal já ficou impressionado. Eu já enxergo também a Ubisoft como um pouco inviável, né?
Não, você vai fazer uma piadinha aqui, que inclusive o Todd já pode se aposentar, né? Ele vai ganhar uma parcela disso, que é o game designer lá, do É, Destroy Fallout. pois é, pois é. Seria, É, seria bom comprar a Ubisoft pra consertar os bugs, né? a Ubisoft, ela tem uma... cara, eu vou te falar, bug não é uma coisa que me incomoda tanto, a não ser aqueles que dão crash no jogo, assim, tipo, puta, fechou e tal, não sei o que lá. Lógico que é desagradável. Eu acho super desagradável você tá jogando lá e ter uns bugs. Mas não é uma coisa que me incomoda, mas a Ubisoft, ela realmente pegou essa fama pelos lançamentos corridos deles, né? Teve uma época aí, eles até melhoraram muito a imagem da franquia, que é o Assassin's Creed, que eles estavam lançando um jogo por ano de Assassin's Creed, e os jogos estavam sendo lançados e tinham vários bugs, e eles acabavam corrigindo os bugs depois por updates, mas aí já pega a fama, né? Então eles ficaram bem queimados. E também tem essa, né? Se alguma empresa fosse adquirir a Ubisoft, não ia adquirir só a Ubisoft, ia adquirir essa fama também, eu acho, né? Ele criou o bug junto com a empresa. Não Mas sei enfim, se vocês chegaram a ver o negócio da caneca. Até a caneca saiu bugada. Eles fizeram uma caneca e a alça da caneca eles colocaram pra dentro lá. A Ubisoft teve que publicamente se desculpar. Não passou no teste, né? A caneca não foi testada, né? Subiram a caneca direto pra produção, né? Exatamente. Entendeu? Nessa parte, do ponto de vista técnico, né, eu posso falar um pouco que esses bugs de crachar e também que impedem o jogador de progredir no game são os mais críticos, né? São os que não devem existir no game, no lançamento. E o resto vai se tratando com updates, com atualizações e tudo. Mas assim, cara, olha só uma coisa que ninguém olha. Mano, as cidades que a Ubisoft fez em Assassin's Creed são simplesmente fantásticas. Explorar os mapas de Assassin's Creed é sensacional. Concordo. Eu E tem concordo uma outra muito. coisa também. Os bots da cidade, eles somem e aparecem de novo. Ao longo do jogo, com certeza eles são processados quadrilhões de bots. Cara, um jogo desse não tem como ser perfeito. Vamos dar a César um pouquinho a César o que é de César, cara. Eles fizeram um trabalho que é uma obra de arte, né? À toa que foi o sucesso que foi, né? Eu sou um grande fã, assim, da franquia do Assassin's Creed. Eu costumo gostar dos jogos da Ubisoft. Tem um outro ali que eu não gosto. Por exemplo, não gostei muito de Watch Dogs, mas respeito, tem bastante gente que gosta. Mas a Ubisoft, ela é uma empresa parruda, né? Maiúscula. E fazer os mapas e a renderização, a arte que eles fazem ali como o próprio Assassin's Creed que a gente está citando, não é qualquer empresa que consegue fazer. Eles têm que ser uma empresa que tem o porte deles. Eles têm uma equipe enorme, né? Eles são uma das maiores empresas de videogame do mundo hoje. Ó, Então, eu posso falar, eu visitei Florença, eu estive lá, eu me senti no Assassin's Creed 2, eu me senti o Ezio lá. Eu quase saí correndo pelos telhados lá. É muito parecido, né? É muito igual, cara. Eles fizeram um negócio muito bem feito. Eles fazem uma coisa. Tem que tirar o chapéu, né? É lógico que brasileiro não vai deixar de perdoar os memes, mas tem que tirar o chapéu para muita coisa que eles fazem também. Recentemente a gente teve até o caso lá de Notre Dame, né? Vou te parafrasear aí também, o Zanelato. Eu tive a oportunidade de ir a Paris lá e é igualzinho. E tanto é igual que depois que a catedral lá pegou fogo, não sei se vocês viram essa notícia, eles usaram o jogo do Assassin's Creed para usar na reconstrução de Notre Dame. Não sei se vocês viram isso. Eu vi. Então, porra, vamos... Inclusive, eu queria falar sobre esse lance da produção da Ubisoft, né? De terem, assim, tipo, uma fidelidade visual, que eu acho muito bacana do processo deles de produção, é que eles enviam uma equipe pra morar, tipo, meio que morar, né? Passar umas 2 semanas a 1 mês, ou até 3 meses, se for necessário,
para explorar todo lugar, fazer escaneamento com fotos, com vídeos, para poder voltar para lá para o estúdio e levar como as referências para a galera lá, os desenvolvedores fazerem essa equiparação, né? Para que seja fiel, né? Realmente à arquitetura real, à rotina das pessoas, dos automóveis, se tiver, das embarcações. Sim, O clima, eles representam bem o clima também do lugar. É incrível. A cultura, principalmente a cultura. É um trabalho enorme, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a indústria de games no mundo já movimenta mais dinheiro que a indústria do cinema, né? Então, inclusive do cinema e da música juntos, o faturamento de games é 4 vezes maior. A indústria de games aí é que não é o nosso caso e com certeza não é o caso de quem não está ouvindo, mas tipo, muita gente ainda acha que é coisa de joguinho, né? E é uma verdadeira indústria trilionária no mundo, né? Então, exatamente. Mas aí voltando agora pro nosso tema, eu acho que por esses motivos que a gente já citou, eu acho que a Ubisoft também é uma empresa totalmente irreal de ser adquirida hoje, por quem quer que seja, né? Inclusive eu escutei um papo em outro grupo de games, tava vendo a galera discutindo sobre, assim, quais são os estúdios que tem a cara da Sony, assim, que correspondem aos estúdios que ela tem, a pegada, né, a mesma pegada. Uhum. Eu posso chutar um? Manda aí. Konami. Boa, Acertei? com certeza, acertou. Então, vamos falar da Konami, né? Que a Konami foi cogitada, né? A Konami seria uma aquisição muito interessante, até porque a Konami tem gente que fala que ela tá mal das pernas. Não é verdade. A Konami, ela meio que mudou de foco, né? Eles não estão mais focando consoles, eles estão bem focados em mobile. Eles têm bastante jogos em mobile e eles estão bem nesse aspecto. Então, algumas franquias da Konami foi mesmo deixada de lado por causa disso. E eu sei que a gente tá falando de Konami, todo mundo já deve estar pensando em Metal Gear, né? Que é da Konami. E Metal Gear, na verdade, acho que tem um pouco disso também, mas o principal fato deles não continuarem lançando jogos para Metal Gear foi a saída do Kojima da Konami, né? O Kojima saiu brigado lá, né? Então eu acho que talvez... não sei se adquirir a Konami, não sei se é possível, acho que... Nem sei qual que é de cabeça, eu não sei qual que é o valor da Konami. Tinha pesquisado da EA Games e da Ubisoft, mas da Konami realmente eu não sei. Mas se não comprar a Konami, talvez adquirir a licença de alguns jogos deles de console que eles não estão mais utilizando. E exclusividade temporária também, né? Tem uma franquia que era de 2 jogos, que é Vandal Hearts, né? 1 e 2. Que é exatamente a mesma mecânica do Final Fantasy numa distopia medieval. Gente, esse jogo é simplesmente maravilhoso. Eu queria também acrescentar que, ela já foi parceira da SEGA, da Nintendo no passado, e ela foi uma grande parceira da Sony no PlayStation, né? Desde o Play 1, Play 2, com Silent Hill, Metal Gear. São empresas japonesas, né? Winning Eleven. Empresas japonesas, elas geralmente acabam sendo parceiras da Sony, né? O que eu vejo geralmente é assim: a Nintendo anda sempre com as próprias pernas, e as empresas japonesas tendem a se unir com a Sony e as empresas americanas tendem a se unir com a Xbox, o que é natural, né? Que é regional, né? As empresas têm a mesma filosofia. Eu fiz uma busca aqui na internet, eu tô vendo aqui que o valor não sei se esse valor tá atualizado aqui, porque essa notícia é de 2015, mas o valor da Konami valor de mercado da Konami de 2 bilhões de dólares, então não sei 5 anos depois quanto que tá esse valor, mas se a gente estivesse falando de 2 bilhões que sejam 4, aí já seria uma coisa bem mais factível, né?
Você comentou, Bruno, em falar de exclusivos, de negociar a exclusividade temporária, mas eu não acho que talvez seja o caminho se a gente estiver falando em produzir conteúdo para a Sony ou para dar uma resposta para a Microsoft nesse sentido, porque não adiantaria, porque a empresa ainda teria que ter um interesse para produzir esse jogo, né? Eu acho que a Konami não tem. E principalmente no caso do Metal Gear, o Kojima ele ser obrigado da Konami, então acho que ele não jamais desenvolveria alguma coisa para a Konami. Agora, se a Sony comprasse a Konami, aí eu acho que já mudaria de figura, porque ele é muito parceiro da Sony, ele tem a Kojima lá Productions, ele fez o jogo em parceria com a Sony lá, o Death Stranding, então eu acho que se a gente estivesse falando em ter um novo Metal Gear, e se ele fosse exclusivo pra... De repente seria até um collab, né, da Kojima Productions com a Konami pra fazer o novo Metal Gear. Uhum. Aí rolaria, né? O que eu tenho visto na internet de novos Metal Gears é só falando de remake, né? Porque o remake é muito mais fácil, né? Você não precisa gastar dinheiro com a parte de criação, de roteiro, você já tem a história pronta, você só tem que remodelar tudo ali e pronto, né? E pronto é até quase grosseiro, né? Parece que é fácil. Não é fácil, mas é tipo meio caminho andado, né? Você tem um roteiro pra seguir, né? Meio que seria assim com a Konami em parceria com a Kojima. Tipo, a Kojima Production ficaria responsável por toda a parte de direção criativa e de roteiro lá do novo Metal Gear. E a Konami ficaria responsável pela parte da produção técnica do game mesmo. Quem ficaria feliz com isso é o Dr. Zanelato, né? Mas... sem dúvida. Isso eu tô bastante ansioso pra ver acontecer, viu? Um novo Metal Gear aí. Metal Gear é um título de peso, né? É o preferido. Eu acho que é o meu preferido. Um dos jogos que mais me marcou na vida foi o Metal Gear 3, né? Metal Gear 3 pra mim é o melhor de todos. Foi um jogo pra mim que marcou realmente. Eu concordo também. Eu jogo Metal Gear desde Play 1, né? Eu tenho aqui o CD do Play 1 do Metal Gear. E eu tenho 2 do Play 2 e o 3 também. E o 3 foi que, assim... Tipo, além do 1, né? Eu considero o segundo... O melhor é o 3. Sim, o 3 sem dúvida é o melhor. O 3 é impressionante. Sabe aquele jogo que... Não sei nem descrever. Ele fica impregnado na sua memória, assim, ó. Ele tem vários momentos. Aquele momento que o cara lança o míssil ali, você fala assim... Impossível que esse cara é... Você fica totalmente sem reação. Você fala, esse cara é um retardado. Você não consegue nem apertar o botão. Você fala assim, mas não é possível. Não, ele lança um míssil americano no território russo em plena Guerra Fria, né? E aí você fala, cara, Verdade. Não é possível que isso aí tá acontecendo. E tem vários momentos como esse, né? Acho que não dá nem pra falar de spoiler, porque é um jogo antigo, acho que muita gente já jogou. Mas eu vou tentar. Inclusive, o que marcou muito foi as cenas e os diálogos também entre os personagens. Cara, aquela cena final, não vou falar pra não dar spoiler pra quem se sentiu instigado aí pra jogar e nunca jogou, mas aquela cena final ali entre o boss e o Big Boss, meu Deus do céu. Aquilo lá, você não esquece nunca. O intuito do jogo é você se revoltar, né? Você chega no final do jogo, você tá puto com o sistema. E relembrando, né, o Metal Gear 1 e 2, cronologicamente, o 3 vem antes do 1 e o 2, né? E aí ele tá meio que apresentando a história do Big Boss. E ele é o grande vilão, e você não sabe por quê, né? E porque ele faz as coisas que ele faz, e não faz tanto sentido até o Metal Gear 3. E depois do Metal Gear 3, você fala assim, então é isso aí mesmo, vamos acabar com essa porra toda desse mundo aí, vamos acabar com essa merda. Foi assim que eu me senti no final. Porque se ficar... Ele provoca uma revolta, né? Uhum. E o Hideo Kojima, com o brilhantismo dele, ele conseguiu, né? Como é que se diz? Juntar toda a história muito bem conectada, né?
muito bem. Não É tem ele- nenhum, nem- É não uma tem coisa nenhum, não impressionante. tem nenhum ponto solto, né? ele não criou tem um universo do Metal Gear sem falha alguma, sabe? Não tem, assim, muito difícil encontrar algum buraco. Eu não consegui até hoje. Não tem. É exatamente isso que a Vossa Excelência comentou. Não tem um gap. Ele vai fechando todas as. Ele chega assim, quase no final do jogo, abrindo várias coisas que você fala assim, mano, como é que ele vai resolver isso? Que vai... E no final ele consegue, né? É claro que é uma obra de ficção e você tem que ter a mente aberta, né? Sim, sim. sim. Você não tem que Inclusive- falar assim, isso não existe, né? Aham. Isso não é real, mas essa é o legal do jogo. Ele tem umas coisas assim, tipo. De todos os Metal Gears, assim, é o que o Leonardo falou mesmo, o Zanelato falou. É uma genialidade, aquele negócio assim, ele deixa um. Não chega a ser um easter egg, mas ele deixa umas brincadeiras, assim, umas sátiras, quando você vai lutar ali com o velho que morre se você não joga o jogo. É, Vocês Uhum. sabem dessa ou não? Eu não Sabe. lembro dessa parte. O Zanelato deve saber dessa, sabe dessa, né? sim. Se você. Tem uma luta que você luta com um cara que é muito velho, né? Ele tem mais de 100 anos, eu acho. Ah, E aí, se você salva o jogo nessa luta e joga uma semana depois, quando você carrega o save, o velho morreu de velhice. caralho, foda. Então tem umas, Inclusive é genial, cara. tem umas coisas assim que ele não é uma só, né? Ele coloca várias. Tipo no Metal Gear 1, aquela luta lá contra o Psycho Mantis, né? Você tem que trocar o controle de lugar, eu fiquei assim, tipo, minha cabeça explodiu, assim, puf, caraca, Exato, velho. aí se você Porra, troca o controle, ele não consegue prever seus movimentos, porque o controle não tá plugado no lugar, né? incrível, cara. Eu fiquei, esse cara é um muito gênio, bem velho. bolado, né? É muito bem bolado mesmo. É muito legal ver as coisas que ele faz, assim. E aí o próprio chefe fala, o quê? Eu não consigo ler. O próprio Death Stranding, né? Foi um Uhum. jogo. É um jogo ame ou odeie, né? E teve muita gente que criticou. Eu entendo as críticas, eu acho que realmente o jogo demora muito pra ele engrenar ali. Você tem que investir umas horas ali até a história começar a desenrolar. Mas vale o final, hein? Aquele final é impressionante aqui. Mas beleza, eu acho que voltando aqui aos trilhos, eu acho que seria realmente muito interessante a Sony adquirir a Konami, ou a própria Microsoft, né? Acho que para qualquer uma das empresas que adquirissem a Konami seria uma grande jogada, porque eles também, a gente falou aqui só do Metal Gear, mas eles têm várias franquias também que Pô, mano, Silent Hill. Silent Hill. Eles têm muitos jogos ali. Eles têm o próprio, falando de esporte também, eles têm o PES, né? Que também É, eles têm Castlevania, eles têm vários também. jogos que alavancariam muitos fãs, né? Silent Hill. Olha aí quantos a gente falou. outra empresa que, tipo, seria assim, também a cara da Sony, né? Seria a Square, porque a Square também é uma parceira de longa data da Sony, desde o Play 1. É que aí eu também não vejo sentido, né? Porque eles já são parceiros, como você mesmo falou, já são parceiros de longa data. Eles já têm uma puta liberdade criativa. Eles têm uma identidade parecida, filosofia parecida. São duas empresas japonesas também. Eu acho que não seria um dinheiro bem investido, né? Vou comprar uma empresa que já me ajuda. Posso gastar isso pra alguma coisa que Realmente. possa ser um game change pra mim, um divisor de águas, né? Agora, pra finalizar aqui, vocês acham que agora a gente ainda não sabe se a Microsoft vai tornar todos esses títulos ou parte desses títulos exclusivo, até porque o Howard lá da ZeniMax já falou que não faria sentido deixar todos os jogos exclusivos, porque independente do jogo estar no PlayStation ou não,
os jogos que que o pessoal que joga na plataforma da Sony compraria seria um dinheiro que estaria indo para a Microsoft. Então, é, eles não veem isso como um mau negócio. Aí talvez eles não, alguns jogos ainda continuem sendo multiplataforma e com o tempo ou só selecionando alguns jogos estrategicamente para se tornarem exclusivos, eles vão fazendo isso. Mas falando nos jogos que agora cada uma das duas tem, vocês acham que tá uma briga equilibrada, falando dos jogos da ZeniMax e fora os outros exclusivos que a Microsoft já tinha, como Gears of War, como Forza, como Halo, como atualmente também que eles adquiriram o Hellblade, e agora com todos esses outros aí, adicionando ao catálogo Doom, adicionando Fallout, adicionando Elder Scrolls, e do outro lado a gente tem a Sony com God of War, com Last of Us, com Spider-Man, com Bloodborne, com Days Gone, com esses. Vocês acham que hoje tá. Você acha que a Microsoft conseguiu equilibrar essa luta, ou vocês acham que a Sony ainda, nesse quesito, ainda tá na frente? Eu vou falar aqui pelo. Não sei se vocês assistiram na conferência da Sony, né? Cara, quando eles abriram com Final Fantasy XVI, eu até lagrimei, velho. Caraca, eu sempre quis voltar a jogar um Final Fantasy medieval, de fantasia medieval, cara. E eles fizeram. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu também sou bem fã dos Final Fantasy. E vai ser exclusivo temporário, né? O novo Final Fantasy. Exato. Ainda tem isso, né? Exclusivo por 2 anos, parece, se eu não me engano. Então, eu respondendo a minha própria pergunta, eu acho que ainda não está equilibrado. Eu acho que foi um grande passo da Microsoft, mas você tem estúdios na Sony, você tem, por exemplo, a Sucker Punch, que tem o Infamous, tem o Ghost of Tsushima, você tem o Guerrilla, que tem Horizon, você tem a Santa Mônica, que tem o The Order, tem God of War, você tem a Naughty Dog, que você tem Uncharted, você tem o Last of Us, Spider-Man eu nem lembro, a Insomniac, né? Spider-Man. Você tem você tem a Spider-Man da Insomniac, você tem o Ratchet Clank da Insomniac. Então eu acho, minha opinião, eu acho que ainda não tá equilibrado. Ainda tem o Killzone, né? Da Guerrilla, que eles podem lançar um novo. Tem o Killzone. Eu acho que a Sony ainda tá alguns passos na frente. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo, a Sony com certeza está uns passos à frente, mas, assim, analisando em questão mercadológica, a Microsoft ela meio que aprendeu com a Sony a como conquistar jogadores através desses estúdios com jogos exclusivos de qualidade, né? E, assim, eu acredito que não nessa geração, mas talvez na próxima ou na outra já consigam competir de igual para igual com a Sony. Talvez. Eu acho assim, de novo, minha opinião. Eu acho que nessa nova geração a Sony, eu acho que ainda vai ser um pouco predominante, mas eu acho que o Xbox vai conseguir ganhar mais território. Eu acho que eles estão se aproximando aí para ficarem mais equilibrados. A gente acabou nem citando a Nintendo, porque a Nintendo é meio que um mundo à parte, né? Pra gente, né? Pra gente Brasil. Se a gente for parar pra pensar como um fã, a Nintendo já sacaneou o Brasil 3 vezes na história dela. Uhum. Começou no Super Nintendo, quando ela bloqueou as vendas. Todos os cartuchos originais que tem no Brasil entraram pelo Paraguai nos anos 90. Isso daí não é tipo um mito, isso daí tipo, todo mundo sabe que era proibido. A Nintendo fechou pro Brasil. Abriu de novo, fechou com o Wii, que foi um desastre no Brasil. E foi a Nintendo nesses últimos 3 anos, cara. Pô, 2019 a Sony e a Microsoft batendo de igual para igual. Veio a Nintendo com Pokémon, ganhou. Lógico, não pode falar que é o jogo mais vendido, mas se você somar Sword e Shield, foi o jogo mais vendido de 2019, cara. Não, mas se você quer... Adicionando aqui a sua argumentação aí, não sei se vocês sabem, mas a maior franquia
quer dizer, não a maior franquia, mas a franquia mais rentável e valiosa hoje no mundo, Pokémon. E eu tô falando franquia de tudo, eu não tô falando só franquia de games. Qualquer franquia de qualquer coisa, a franquia mais valiosa hoje é a de Pokémon. Vocês sabiam dessa? Sim, porque. Pokémon é filme, anime, Exato. mangá, boneco, os games, Eu queria falar mobile. Putz, os caras estão dominando mesmo. Eu sou um fãzão de Pokémon, cara. também. Eu também, acho Que que legal. Inclusive, eu ia falar esse lance do, tipo, eles ganham muito também com os subprodutos. Tipo, sim. como o Cabeludo falou, né? Foi filme, anime, mangá. Cara, se tu for numa loja assim, tipo lojas americanas, tem caderno, tem lancheira, tem chaveiro, tem brinquedos de Pokébola, tem carta, Pokémon 3D Card, né? Cara, tem muita coisa de Pokémon. Tudo que tu imaginar tem, praticamente. sim, Gente, os campeonatos mundiais de TCG de Pokémon são emocionantes. Entra os coroas de 50 e na final é uns molequinhos de 12, 13 anos. É incrível, cara. É muito foda, tipo, é muito incrível esse cenário do card, né, do Pokémon, cara. Eu participei quando eu tinha 13, 14 anos do primeiro campeonato que teve aqui paraense de Pokémon Card, né, de card game. E, cara, é incrível participar de campeonato, conhecer uma galera e tal, disputar, ganhar insígnia. Eu ganhei 3 insígnias até no campeonato. Foi até bem, eu pensei que eu não ia ganhar nenhuma. em termos de franquia, assim, eu acho que Cara, e pra galera. nenhuma iguala a Nintendo, né? Eu acho que a Nintendo, em termos de franquia, é a mais forte. Inclusive por causa disso que eles conseguem se autossustentar, porque a gente fala de multiplataforma, mas tem vários jogos de multiplataforma que não chegam pra Nintendo, né? Eles chegam Xbox, PlayStation e PC. E tem alguns que realmente chegam na Nintendo, mas tem muitos que ficam de fora. Então, a gente consegue afirmar com certeza que o que vende os jogos o que vende os consoles da Nintendo são os próprios jogos da Nintendo, né? Bom, é isso aí, pessoal. Acho que a gente conseguiu debater bastante aí sobre a aquisição da ZeniMax pela Microsoft. Acho que é impossível falar só sobre os estúdios assim sem entrar no mérito de franquias aí de peso, não só da ZeniMax e dos estúdios da ZeniMax, como dos concorrentes e até de possíveis outras aquisições. E como a gente acabou falando bastante da Konami, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Vejo vocês aí no próximo podcast. Vamos gravar aí 2 podcasts semanais e eu espero vocês aí para o próximo assunto. Se vocês quiserem sugerir pautas aí, fiquem à vontade para deixar aí nos comentários, mandar mensagem nas redes sociais. Beleza, pessoal? Alguém quer deixar algum recado? Falou, galera. Obrigado, hein? Obrigado, todo mundo fica com Deus, joguem muito videogame. Falou, galera. Boa noite aí. Continue Diversão em jogando. primeiro lugar. Abraço. Arena Gamer.